Olá, gente. Eu sou o Augusto César de Holanda Santos, também conhecido pelo nome artístico de Guto Oca. Vivo e trabalho em João Pessoa, onde desenvolvo minhas atividades artísticas, juntamente com o meu trabalho de arte educador. Eu sou educador, sou professor e leciono artes em escolas. Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo em 1981. E a minha infância, eu tive contato com a arte desde criança, desde pequeno. Então, o processo artístico surgiu naturalmente na minha vida, vamos dizer assim. E a minha idade atualmente é de 39 anos. Eu vim para João Pessoa, saí de São Paulo, vim para João Pessoa em 2011, onde eu desenvolvo minha atividade artística e, consequentemente, eu tenho minha produção artística aqui já dentro do circuito e da arte paraibana. Bem, o início do meu trabalho artístico se deu aqui em João Pessoa, mas de certa forma, como eu vim de São Paulo em 2011, eu já tinha uma certa bagagem artística com pintura. Eu trabalhava em São Paulo com a pintura de retratos e sobre encomendas e caricaturas e diversos temas que eu trazia na minha pintura. Então, chegando em João Pessoa, eu tive uma ampliação do campo de atuação dentro da pintura, buscando temas do cotidiano, da cidade, das pessoas, e a partir disso, tendo uma certa liberdade para utilizar mais cores no meu trabalho e até criar novas figuras e figuras nas quais eu já vinha trabalhando em São Paulo, mas não colocava em prática. Então, a minha chegada a João Pessoa, minha chegada a Paraíba, de certa forma, eu consegui imprimir no meu trabalho determinada marca pessoal que eu venho tentando e venho buscando até hoje. E juntamente a isso, a partir de 2012, iniciei minhas atividades enquanto pedagogo. Eu sou pedagogo formado pela UFPB, comecei a minha formação em 2011, concluí em 2015 e hoje eu sou mestre em artes visuais aqui também pela Universidade Federal da Paraíba, concluindo o meu mestrado nesse ano de 2021, durante a pandemia. E então eu sempre venho, de certa forma, venho tentando aliar o meu trabalho artístico, né? Não só a pintura, mas outros trabalhos como instalações, esculturas, vídeo arte, fotografia, com um trabalho que eu tenho e desenvolvido em sala de aula através de projetos, como o trabalho que eu realizei fora daqui de João Pessoa, mas levando a Universidade Federal da Paraíba até o Quilombo Conceição das Crioulas em Salgueiro, realizando oficinas de pintura através de projetos relacionados ao PPGAV, no CCTA da UFPB.
Bem, minha trajetória artística, né, enquanto artista visual, iniciou de fato no final de 2014 e início de 2015, onde eu comecei a criar séries de pinturas, onde eu retrato e retratava cenas do cotidiano, né, de diversos lugares da cidade de João Pessoa, como lugares públicos, por exemplo, como a integração, lugares onde existem até hoje o trânsito de pessoas. E como suporte para essas pinturas, eu comecei a coletar materiais da rua, como placas de Eucatex, que seriam fundos de gavetas, de guarda-roupa, placas de madeira, papelões, pedaços de papelão, e começar a fazer a minha pintura nesses objetos, utilizando esses objetos como suporte, ao invés das telas convencionais que utilizava até então na minha pintura. Nesse sentido, eu tive o apoio também da FUNESC, onde eu tive o Ateliê Livre, que foi um espaço onde eu pude desenvolver diversos trabalhos. Eu tive um ateliê que ele era aberto ao público, onde as pessoas podiam visitar eh, e ver o meu processo de criação. Isso foi muito importante. Através do Ateliê Livre, eu pude desenvolver praticamente trabalhos de duas exposições, como a exposição da própria FUNESC, que foi a Cor de Dentro, e o projeto também de exposição que circulou no Sesc daqui da Paraíba, e alguns lugares também, outros lugares do Nordeste, como a Pinacoteca da UFAL, lá em Alagoas, que foi o Nunca Serei Cinza. E nesse projeto Nunca Serei Cinza, eu visava e viso falar um pouco sobre as relações cinzas das grandes cidades, que tipos de relações que nós temos, né, no centro urbano onde a gente vive. E a partir disso comecei a colocar diversas cores, pessoas com diversas cores, pessoas com rostos pintados com uma espécie de máscara, com cores diversas, não são as cores, os tons de peles que a gente pode perceber como naturais, né, das pessoas. E a partir disso eu comecei a investigar também outra questão, que é uma singularidade que eu tenho através, né, do meu olhar, que seria o daltonismo. Além de trabalhar com pintura, né, de trabalhar com arte, eu também sou daltônico. Então, a partir dessa cor, que essas pessoas coloridas, eu comecei também a pensar um pouquinho, será que as pessoas, que cores que são as pessoas? Né? Então, Nunca Serei Cinza traz um pouquinho essa ideia de pessoas de diversas cores. Nesse sentido, pensando as pessoas de diversas cores, eu comecei a trazer questões étnicas para o meu trabalho, étnicas no caso de pensar a cor da pele, né? Quem são as pessoas e onde são as pessoas, que lugares elas estão e que lugares elas não estão. Então, a partir disso, eu desenvolvi o projeto Cor que eu não vejo, onde eu investigo a questão da branquitude, por exemplo, do daltonismo racial, ou seja, as pessoas que são invisibilizadas através da cor da pele negra. E por que que as pessoas, sujeitos e sujeitas de pele negra não estão em determinados lugares, como por exemplo, próprios locais de exposições de uma pessoa, onde a grande maioria das pessoas são brancas, e no caso as pessoas de pele negra são ou menos favorecidas, ou então sofre o processo de apagamentos através ou de embranquecimento da pele negra através do que podemos dizer de racismos estruturais e também institucionais. E através desse projeto Cor que Não Vejo, eu tive a oportunidade de também utilizar esse tema, o próprio título desse projeto Cor que Eu Não Vejo, foi o título da minha dissertação de mestrado, onde eu me debruço sobre teoria também relacionada à questão do daltonismo racial, à questão do racismo, né, não só na nossa sociedade como um todo, mas também nas artes e nas produções artísticas, por exemplo, trazendo investigações sobre o contexto, um pouquinho do contexto do que seria a arte afro-brasileira. E nesse sentido eu também tive outros projetos como Ainda Corpo, onde eu investigo a questão do corpo negro, meu corpo, eu enquanto artista negro e racializado. E tive a oportunidade nesse período, que está falando de 2019 até 2021, de participar da residência artística Arapuca Arte Residência, que fica na região do Conde,
aqui na Paraíba, fica bem próximo ali de Tambaba, na praia de Arapuca. E ela é sediada por Sérgio O, que é um artista francês, mas que mora aqui na Paraíba há um bom tempo já, então já tem uma produção também artística da Paraíba. E na Arapuca Arte Residência eu pude pensar melhor um pouco meus trabalhos, eu tive o espaço de ateliê, eu também tenho um ateliê, que é, no caso fica na residência, na casa onde eu moro, mas eu utilizei o espaço de ateliê além do espaço também na natureza, do entorno, para realizações e desdobramentos do que seria um pouquinho um desdobramento da minha pintura. Eu vinha pintando, eu tinha uma produção, tenho uma produção ainda de pintura, mas tive uma produção muito intensa durante uns 3 anos seguidos, mais ou menos, de pintura e muita pintura. E eu percebi que a minha pintura não conseguia comportar algumas ideias que eu via tendo. Então tive como desdobramento, como campo para desdobrar a minha pintura, outras áreas de atuações, também nas artes visuais, como fotografia, performance ou foto performance, e no caso também o trabalho em coletivo com outras e outros artistas paraibanos e paraibanas. E durante esse processo também de imersão na Arapucate Residência e, e aliado, esse processo aliado à minha pesquisa de mestrado, veio a pandemia de Covid-19 e com certeza isso modificou a dinâmica de trabalho, a dinâmica de pesquisa e até a minha atuação, não só a minha, mas como diversos e diversos artistas, mas é, afetou diretamente a minha atuação, melhor dizendo, enquanto artista aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa. E nesse período, né, um período enquanto pesquisador, então eu tive que ficar em casa, de certa forma, e eu tenho um ateliê em casa, mas a veiculação dos nossos trabalhos, dos meus trabalhos, especificamente falando, teve direcionamentos distintos, outros direcionamentos que vinham tendo, né, principalmente em relação a exposições. Eu tive algumas exposições canceladas, não só aqui na Paraíba, mas também em outros estados, como na Bahia, por exemplo, uma exposição que já tinha marcado, já tinha agendado e tudo mais, e os projetos daqui, que eu vinha desenvolver daqui com o meu trabalho, eu levaria para outros espaços e acabaram sendo cancelados. Então eu acabei desenvolvendo trabalhos durante a pandemia que trazem, de certa forma, reflexões sobre esse período que nós estamos passando e nós estamos vivendo e como isso afeta nós artistas, e não só artistas, mas outros segmentos. Mas, de certa forma, incorporei isso, essas dificuldades no meu trabalho e, com certeza, isso intensificou um pouquinho mais a produção acadêmica, né, enquanto artista que está produzindo também teoria, mas que de certa forma não tem espaço para pensar, alguns espaços que se fecharam para pensar a questão da pesquisa em arte, da pesquisação. Então eu comecei a pensar um pouquinho mais no meu trabalho, não só a pintura, eu voltei um pouquinho com a pintura, mas também trabalhos instalativos, onde eu penso a minha atuação, a atuação do meu corpo, nesse período de pandemia, utilizando materiais diversos que eu coletei na própria Arapucate Residência antes do início da pandemia e também nas ruas aqui do bairro onde eu vivo, que é aqui no Castelo Branco e algumas ruas de outros bairros aqui de João Pessoa. E através dessa coleta de material, eu comecei a produzir trabalhos que, de certa forma, busquei repensar um pouquinho do que seria uma existência ou não corpórea ou incorpórea,
né, no período de tantas mortes. Então, o que seria uma presença, o que seriam presenças incorpóreas? Então, Arapuca Arte e Residência teve um papel fundamental nesse sentido na produção, onde eu comecei a pensar já naquele espaço o que seriam presenças incorpóreas, pensar um pouquinho mais a questão do sagrado, né, no meu trabalho, através da imersão no local, que eu posso dizer que seria um local considerado sagrado através da religião da Jurema, né, da Jurema Sagrada aqui no Nordeste. É um espaço, é um território sagrado da Jurema. Então, nesse sentido, eu fiz essa junção, né, desses dois momentos, tanto da minha produção artística, do desenvolvimento da minha produção, com esse momento, esse período difícil de pandemia, de quarentena, onde todos e todos nós tivemos, de certa forma, que perder algo, vamos dizer assim, para a gente poder se cuidar. Então, nesse caso, os trabalhos surgiram durante a pandemia, mas o que afetou mesmo foi a questão de veiculação. O único meio, de certa forma, que tivemos para veicular nossos trabalhos foi no meio digital, mas no meio físico, né, nas exposições físicas, tivemos um período, uma grande lacuna, vamos dizer assim. E durante esse período de pandemia, eu acabei retomando as minhas atividades artísticas e acabei defendendo, né, nesse ano de 2021, o meu mestrado, a minha dissertação, né, de mestrado de forma online, que é uma nova realidade, não só no campo das artes visuais, mas é aliado ao campo acadêmico também, que meu trabalho, a minha pesquisa aborda o meu próprio trabalho, então é impossível não ter essa relação. E a partir disso, durante a pandemia, eu tive já um retorno das minhas atividades, lógico que de uma forma um pouco mais ponderada, por conta dos cuidados que a gente deve ter ainda por conta da pandemia nesse ano de 2021 e no ano que vem ainda, né, de 2022. E já vínhamos aqui em casa tomando muito cuidado, procurando sair o mínimo possível, tentando vender os trabalhos, buscando a venda de trabalhos de forma online, de forma remota, através das redes sociais. E, e agora, nesse momento de umas quase retomadas de algumas atividades, eu tive a oportunidade de fazer uma exposição que foi aprovada antes, né, antes da pandemia, o edital de ocupação da Funjop, do Casarão 34, e tivemos uma abertura de exposição de forma virtual, também de forma remota, mas com os trabalhos presenciais. Então já foi um novo desafio pensar uma montagem de exposição com tudo, com a pandemia ainda encaminhando, né, acontecendo, e tomando os devidos cuidados para que essa exposição se tornasse, além de física, com espaço já aberto, com todas as restrições e todos os cuidados devidos, tomados e relacionados ao combate à Covid-19, ter essa exposição também de forma online, né? Então, essa exposição acabou circulando mais de forma online do que as pessoas circulando pela própria exposição. Então essa é a grande dificuldade que nós artistas estamos tendo nesse período, mas de certa forma é um período de muita resistência, né? Onde a gente precisa sobreviver e é onde a gente precisa também pensar como a gente atuar e ao mesmo tempo a gente se proteger, proteger as pessoas e a nós mesmos, e a nós mesmos. E nesse período, mesmo com a pandemia ainda acontecendo e tomando todos os cuidados devidos, a gente teve alguns momentos onde tivemos que repensar a nossa própria carreira, por exemplo, artística, né? Como que seria agora, como que vai ser o novo, né? Como que vai ser o pós-pandêmico. Período onde as pessoas estão expondo menos, né? Estão menos expostas, de certa forma, estão expondo menos.
Então, nesse caso, como eu tive uma exposição junto à Funjop, então eu tive nesse período o financiamento dessa exposição, que foi o financiamento para montagem. Mas pensando em premiação futuras, caso seja premiado nesse edital, de certa forma, a verba, né, o dinheiro seria destinado também à própria compra de materiais para a produção de trabalhos novos, para manutenção também de ateliê e outros locais onde eu atuo, para também conseguir me organizar estruturalmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente, porque precisamos pagar contas também, artistas também pagam muitas contas também, então é um momento de pensar nessa verba, essa premiação para sanar algumas demandas relacionadas ao financeiro de nós artistas.